entra um outro pulo do gato aqui, que é propósito e propostas. Que é o que acontece muito. A pessoa tem um propósito, ela sabe que tem um propósito, ela sabe quem é Deus, ela sabe quem ela é. Porque o cristão, ele já sabe, a Bíblia já diz quem é você, então você tem que ficar esperto com o que é cumprimento de propósito e o que são propostas. Exatamente. Né, que podem te atrapalhar no cumprimento da vontade de Deus, inclusive. E aí acontece aqui, no caso o Amã lá, né, que alguns chamam de Hitler naqueles dias, né, que essa coisa de exterminar judeu não é recente, né, é coisa antiga já. Atrás. E obviamente é um homem, né, que se achava a última bolacha do pacote. Era abaixo somente do Assuero, né, o Assuero era um cargo, né, persa. Sim. Alguns falam que é o Xerxes, o J-Xerxes, que era a pessoa. Aí se achava, queria ser reverenciado, aquela coisa. E ele não se curva, ele não se rende. Por quê? Primeiro, é a mesma situação que acontece com Daniel, Misael, Ananias, Azarias lá na Babilônia. Não, eu não vou me curvar, eu não vou me render, eu não vou me submeter aos valores. Até no caso lá na Babilônia, alguns se perguntam assim, tá, ele não quis comer da mesa do rei. Aí e a interpretação é simples, mas às vezes a gente ouve várias pregações e entendeu ainda o negócio. A questão não era a comida da Babilônia, porque eles estavam na Babilônia, eles não iam comer comida de outro lugar. Então não era legumes ou não legumes. O legume também era da Babilônia, se fosse olhar por essa ótica. A questão é que para o judeu sentar à mesa com outra pessoa é fazer alianças. É concordar com o que ela pensa. Exatamente. Então ele falou assim, não, eu não vou comer o manjar da mesa do rei porque eu não concordo com o rei. Meus valores, princípios... São propósitos diferentes. Completamente opostos. Então eu não posso... Porque é o que eles eram da nobreza, né? Eles foram a primeira leva levado, gente da nobreza, gente top da Babilônia. E eles foram levados para quê? Para, de fato, serem os sábios da Babilônia. Mas eles não comungavam dos mesmos valores e princípios. E aí não tem como sentar mesmo. E é o que acontece aqui. Se você tem um propósito, então você tem que ficar alerta contra as propostas, porque as propostas vão aparecer. Vão aparecer. E vão encantar os olhos, né? Porque isso daí é a própria concupiscência do próprio coração do homem, né? Diz Tiago que o homem não é... Deus não tenta ninguém, né? O homem é tentado pela sua própria concupiscência. E o próprio diabo vai tentar. O Espírito Santo levou Jesus foi tentado pelo diabo. Quer dizer, haverá tentações de ambos os lados. É o caso do Balaão também. Né? O Balaão foi lá, recebeu propostas. Né? Apesar que ele não era um profeta de Deus mesmo, mas aceitou as propostas que foram oferecidas para ele. E aí a pergunta é, se você tem um propósito, e aí? Você vai negociar seus valores, princípios para... E se Mardoqueu aceitasse e se prostrasse? Não, daí não teria o livro de Esther. Provavelmente os judeus teriam sido mortos. Pra você ver que o propósito está atrelado a justamente aquele que honra o Senhor. Porque quem honra, ele entende o seu propósito. Ele sabe que não está aqui por acaso, ele não sabe que... talvez nós estamos conversando aqui, quem estiver vendo na sua casa depois, nós não sabemos, porque nós estamos aqui cumprindo um propósito. Para quê? Para que alguém esteja ouvindo a gente e fale, poxa, olha, eu tenho um propósito também. Então nós estamos sendo usados aqui por Deus, naquilo que Deus colocou para nós fazermos aqui, para que alguém seja impactado. Um propósito nunca é para nós mesmos. Não. Um propósito que gera apenas impacto pessoal, ele não é um propósito de Deus. Deus sempre nos impulsa, nos gera a impactar pessoas. Então, nosso propósito é impactar pessoas. Trazer vida às pessoas através de Cristo. E Mardoqueu, se ele tivesse ali se curvado, não teria o livro de Esther, não teria toda essa narrativa linda. Provavelmente os judeus teriam sido exterminados. Não teria todo o caminhar da história dos judeus perante a Bíblia. Então ele entendia o propósito dele. Ele entendia primeiro o Deus que ele servia. Ele não podia se prostrar perante o inimigo. Perante alguém que estava sentenciado de geração em geração a ser perseguido pelo próprio Deus. Ele teria que se manter, mesmo que se custasse a sua própria vida. Sim, é o caso do João Batista. Morreu pelo propósito. Mas não negociou princípios e valores.